lindonas e virtuosas, graça e paz. Eu sou Kátia Bruno e esse é o nosso canal Provérbios 31, um canal feito para você, mulher virtuosa. Hoje nós vamos falar do quadro Casamento Transformado. Toda semana nós trazemos um vídeo com uma palavra de edificação para você que está lutando pela restauração e transformação do seu casamento. Nós temos também um grupo no WhatsApp, no qual ali nós trocamos experiências, nós oramos umas pelas outras e sempre falando sobre a restauração do casamento. É um grupo exclusivo para mulheres. Se você quiser participar, o link estará aí na descrição desse vídeo. Aproveitando, eu já quero te pedir, para você que ainda não é inscrita nesse canal, para se inscrever. É muito fácil. É só clicar aí nesse botãozinho vermelho que está aparecendo aí embaixo, deixar também o seu joinha, compartilhar com uma amiga e deixe aí o seu comentário do quanto os nossos vídeos têm sido relevantes para te ajudar na restauração do seu casamento. Infelizmente, hoje no Brasil, o número de divórcios, o número de pessoas que estão se separando, rompendo seus relacionamentos, quebrando aliança, é muito grande. E nos assusta ainda mais saber que no meio do povo de Deus, no meio das pessoas que se dizem cristãs, esse número tem crescido assustadoramente. Mas eu louvo ao Senhor pela sua vida, eu louvo ao Senhor pela vida de mulheres e de muitos homens também que têm se posicionado a guerrear, a lutar pela restauração dos seus casamentos, que têm se posicionado sim contra todas as hostes espirituais, contra os nossos verdadeiros inimigos que têm se levantado, encontrado muitas brechas no relacionamento para que venham aí quebrar, para que venham romper essa aliança. Sabemos que o casamento, ele é a maior instituição que Deus deixou na terra. A Bíblia, o apóstolo Paulo chega a comparar o casamento com Cristo e a igreja. É o modelo de Cristo e a igreja na terra, assim é o casamento. Por causa disso, quantos inimigos têm se levantado contra o casamento, contra a família. Mas hoje eu quero te encorajar. Você que já estava aí desistindo de lutar pela restauração, de lutar pela transformação, sua transformação pessoal, transformação do seu marido, eu quero te encorajar hoje através dessa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Ela está registrada no livro de Lucas, no capítulo 4 e versículo 12, que diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde por 40 dias não comeu coisa alguma. E terminados esses dias, ele teve fome. Aqui no capítulo 4, versículo 1 ao 11 de Mateus, nós também lemos sobre a tentação de Jesus. Olha só o que o texto diz. Mateus, no capítulo 4 e no versículo 1 ao 11. É interessante que talvez a gente leia tanto esse texto e não preste atenção em alguns detalhes. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-te daqui, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestas culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. É interessante nós percebermos que Satanás, ele tentou Jesus. A primeira tentação que o diabo fez para Jesus foi naquilo que ele tinha maior necessidade.
Afinal de contas, Jesus estava ali já há 40 dias, ele teve fome e Satanás, então, ele veio usando a sua maior necessidade, que era o quê? Se Jesus estava com fome, ele precisava comer. Então, a primeira coisa que o diabo fez, ele questionou a identidade de Jesus como filho de Deus. Jesus estava fraco na sua carne. Jesus tinha necessidade de comer. Então, o diabo vem e fala, se você realmente é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele tocou na sua maior necessidade, que era comer, colocando à prova a sua identidade. Se ele realmente era filho de Deus, por que ele estava com fome? Se realmente ele era filho de Deus, por que ele estava passando por aquele momento dolorido? Porque ficar com fome é muito ruim. Então, a primeira coisa que ele fez foi dar uma sugestão para Jesus. Transforma essas pedras em pães, você está com fome. Você não é o filho de Deus? Mas o que Jesus fez? Ele disse, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, eu não preciso só do meu alimento físico, porque esse eu posso passar um período sem ele, mas eu preciso me alimentar daquilo que sai da boca de Deus, de toda a palavra que sai da boca de Deus. O segundo momento, o diabo ele tentou Jesus a tomar para si a autoridade e a glória de todos os reinos desse mundo. Quando ele tenta Jesus ali na sua primeira necessidade, que era a comida, Jesus então fala, está escrito assim e assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo então ele faz mais uma tentativa. Jesus, afinal de contas, ele estava ali 40 dias jejuando, ele estava ali punindo o seu corpo. Então ele disse, olha, você pode ter tudo isso se você simplesmente se prostrar e me adorar. Ele estava mais uma vez tentando Jesus. Jesus poderia falar, realmente eu sou merecedor, fiquei aqui 40 dias jejuando, então agora eu posso conquistar tudo isso. Mas ele precisava fazer uma única coisa, se prostrar e adorar. E aí o que ele disse? Somente o Senhor teu Deus adorarás e só Ele prestará culto. O diabo então não desiste. Ele vai para uma terceira tentativa. E ele, mais uma vez, questiona a identidade de Jesus, usando a própria palavra. Ele diz assim, olha, se você é filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Ele leva ele num monte alto, lança-te daqui abaixo. Não está escrito que Deus daria ordem aos anjos para que te segurassem se você tropeçasse em alguma pedra? Então pula daqui, mostra que você é filho de Deus realmente, e se você fizer isso, as pessoas vão ver que os anjos vão vir, vão te guardar, vão te segurar, e você vai provar para todo mundo quem você é. Jesus então disse mais uma vez, usando a palavra, ele diz assim, está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Sai daqui, Satanás. Então o diabo se retirou e aí sim os anjos vieram e serviram Jesus, de acordo com Mateus. É interessante que essas três formas de tentação que Jesus sofreu lá no deserto, antes dele começar o seu ministério, ele continuou sofrendo isso no decorrer da sua vida e de seu ministério. Diariamente os fariseus vinham com perguntas, com armações para cima de Jesus, questionando a verdadeira identidade de Jesus, questionando quem ele realmente era, quando ele realizava um milagre, quando ele fazia algum tipo de cura, ressurreição, multiplicação, eles vinham tentando pegar Jesus, se ele ia contradizer com que a palavra que já tinha sido dada a Moisés, se ele ia se contradizer com aquilo que já estava escrito. E lá na cruz não foi diferente. Por exemplo, lá na cruz ele foi tentado e desafiado a agir em legítima defesa. As pessoas falavam para ele assim, olha, você salvou a tantos e não pode salvar a si mesmo? Se você realmente é o Filho de Deus, desce da cruz, salva-se a si mesmo, salva a nós também. Um dos ladrões da cruz também participou dessa ofensa, desse questionamento para Jesus.
Ele também foi tentado pela multidão que falava, olha, se você realmente veio para nos salvar, se você veio... O próprio Judas, não é? Queria que Jesus, ele dominasse. Pedro ali, no momento que Jesus estava sendo preso, Pedro pegou a sua espada e cortou a orelha do ajudante lá do sacerdote. E eles queriam que Jesus se apoderasse do trono de Israel e fosse um líder político. Mais uma vez, por último, um desafio escarnecedor foi de fazer Jesus chamar os anjos para ajudá-lo. Enquanto Jesus estava ali agonizando, Jesus estava sentindo aquela dor de estar ali, sofrendo na sua carne a dor. Ele exclama algumas palavras e as pessoas falaram, olha, ele está chamando por Elias, por que você não chama os anjos para te ajudar, para te servir? Então essa também foi uma terceira repetição da tentação de Jesus lá no deserto. Se Jesus tivesse desistido naquele momento, ele não poderia cumprir a sua missão. Mas Jesus, porém, o que ele fez? Ele entregou a sua vida por amor a toda a humanidade. E que todo aquele que crê nesse sacrifício, hoje tem o privilégio de ter a vida eterna. Então, eu gostaria de trazer isso aplicando para nós, porque a Bíblia fala que nós temos que ser como Jesus. O apóstolo Paulo diz para a gente ser imitador dele, como ele foi imitador de Jesus. Jesus, ele disse assim, olha, vocês serão meus discípulos se vocês fizerem o que eu vos mando, se vocês fizerem da mesma forma que eu fiz. E ele disse, olha, tudo que eu fiz, vocês poderão fazer coisas maiores ainda do que essas. Ou seja, se hoje nós somos chamados de cristãos, é porque somos imitadores de Cristo. E eu quero trazer essa aplicação para você que está buscando a restauração do seu casamento. E aí eu ouço muitas mulheres falando assim, pastora, mas por que só eu que tenho que renunciar? Por que só eu que tenho que ceder? Não, não é só você que tem que renunciar, não é só você que tem que ceder. Mas é uma famosa frase que nós costumamos falar aqui. Eu aprendi essa frase e repito. Quem aprendeu primeiro, cede primeiro. Quem enxergou primeiro, entrega primeiro, renuncia primeiro. Quem entendeu o evangelho primeiro, morre primeiro. Então talvez o seu cônjuge ainda não entendeu. E mesmo que talvez ele até seja um evangélico, um cristão, se ele está vivendo uma vida diferente daquilo que a Bíblia ensina, significa que ele precisa morrer de novo. Então, se você entendeu primeiro, se você está assistindo esse vídeo, se você está buscando pela restauração, significa que você entendeu primeiro. Então, é hora, se você quiser, claro, aprender, fazer a coisa do jeito certo. Olha só, a primeira lição que nós aprendemos aqui a primeira delas, nós precisamos estar cheias do Espírito Santo para vencer no deserto. Deserto é uma palavra muito usada por canais de restauração, por grupos de restauração, pessoas que estão buscando aí a restauração do casamento. É uma palavra muito comum quando se diz, eu estou no deserto há tanto tempo. Quem define o tempo de você ficar no deserto não é Deus, é você mesmo. Lembra lá do povo de Israel? Eles passariam pelo deserto até chegar a Canaã e esse tempo seria muito curto, relativo ao tempo que eles ficaram. Eles ficaram 40 anos. Por quê? Porque eles murmuravam, porque eles questionavam, porque eles duvidavam, porque eles pecavam diante do Senhor. Então isso foi protelando o tempo deles alcançarem a terra prometida. E a maioria deles não entrou na terra prometida. Por quê? Porque duvidaram da promessa de Deus. Então, se você acredita que Deus ele tem, sim, um compromisso com a palavra dele e que Deus acredita no casamento, se você acredita nisso, você está no lugar certo para você aprender. Então, a primeira coisa que nós precisamos estar é cheias do Espírito Santo, porque não tem como vencer o deserto sem o Espírito Santo. Quem vai para o deserto sem o Espírito Santo vai para o deserto para morrer. Quem vai para o deserto sem crer que Deus ele nos envia um consolador, um guia, aquele que intercede por nós. Quem vai para o deserto sem esse
companheiro, que é o Espírito Santo, vai para o deserto para morrer. Jesus, quando ele foi para o deserto, ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi guiado pelo Espírito Santo. Porque se nós observamos o texto de Lucas, que foi o primeiro texto que nós lemos, fala que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Foi por isso que ele conseguiu vencer. E além dele estar cheio do Espírito Santo, ele tinha conhecimento das Escrituras. Por isso que eu falo tanto nos meus vídeos, falo lá no grupo, que as mulheres elas precisam ler e meditar na palavra de Deus. Não tem porção mágica, não tem oração mágica, não tem receita mágica para vencer o deserto. É a palavra e a oração. Ouvindo, se alimentando de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a segunda lição que nós aprendemos é: no deserto nós seremos tentados a satisfazer a nossa carne, a suprir as nossas necessidades. E com isso, virão muitas ofertas, virão muitas pessoas que dirão assim: ah, seu marido não te merece, você está orando à toa, você está buscando, não vale a pena, você merece ser feliz. E aí vai aparecer aquela pessoa que vai tentar, te seduzir, vai talvez com a aparência de que vai suprir a sua necessidade. E muitas mulheres, infelizmente, caem nisso. Por quê? Estão sozinhas, estão carentes, e a sua maior necessidade é o quê? Apreciação, afeto, atenção, carinho, e acabam sim caindo nisso que é nada mais do que uma oferta do tentador para a sua vida. Então, se você está nessa situação, peça ao Senhor perdão, arrependa-se e retorne para o caminho certo. Jesus ele foi tentado porque ele teve fome. Então, ele foi a sua primeira tentação. Ele teve fome, ele foi tentado a transformar pedras em pães. Talvez alguém poderia falar assim: ah, mas ele está com fome. Então, que problema tem ele transformar umas pedrinhas em pães e satisfazer sua fome? Mas se ele tivesse feito isso, ele teria cedido à tentação e não teria sido servido pelos anjos que vieram depois. Então, minha amada, o que Deus tem para você é um banquete. Ele não tem umas migalhazinhas, ele não tem um romancezinho, uma paquerinha, ele não tem um namorinho para você. Ele tem um banquete, ele tem um casamento de plenitude, ele tem um casamento de abundância para você. Então vença essa tentação. A segunda lição que nós aprendemos, a terceira lição que nós aprendemos. Antes de eu falar da terceira lição, eu quero citar aqui o texto que o apóstolo Paulo, ele fala lá em 2 Pedro, 1 Pedro 5,7, ele diz para nós lançarmos as nossas necessidades no Senhor. Lançai sobre Ele as vossas necessidades, porque Ele tem cuidado de vós. Tá difícil segurar a onda, tá difícil ficar sozinha, tá difícil, você tá carente. Busque a Deus. Seja clara, fale para Deus: Deus, eu estou assim, 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 minha necessidade é essa, eu não estou dando conta. Fale para o Senhor. Lança sobre Ele sua necessidade, porque Ele vai cuidar de você. Mateus 5,6 também diz assim, que bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O diabo, o tentador, ele vai te tentar naquilo que você tem fome. De que você tem fome hoje? Qual que é a sua fome? Sua fome é de carinho? É de afeto? É de aceitação? É de apreciação? A sua fome, qual que é? É de ter alguém do seu lado? Deixa Jesus suprir essa sua necessidade, porque na hora certa Ele tem o melhor para você. Deuteronômio 8,3 diz que de tudo que sai da boca de Deus viverá o homem. É o que Jesus repetiu para o diabo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando você lança a sua necessidade nele, quando você tem fome e sede da justiça dele, ele vai suprir a sua fome, ele vai suprir sua necessidade. E na hora certa, ele mandará que os anjos ministradores te sirvam com o melhor banquete. Então, a
nós também seremos tentadas, essa é a terceira lição que nós aprendemos nesse texto, nós seremos tentadas a trazer a glória para nós, a autoglorificação, dizendo assim, eu estou orando, eu estou buscando, jejuando, e ele não quer nada com Deus, então eu mereço ser feliz. Que fulano falou, que cicrano falou, e usou a própria Bíblia, que eu posso sim ser feliz, que eu posso ter outra pessoa, e aí nós achamos que o outro não vale nada e que a gente é a santa da história, a hipercrente. Eu digo isso porque eu já falei assim também. Eu achava que eu era super em tudo. Eu não achava que eu precisava de mudanças. Mas quando eu comecei a lançar as minhas necessidades no Senhor, quando eu comecei a me humilhar diante do Senhor, eu comecei a entender que eu também precisava de mudança. E aí sim, Deus transformou a minha vida e transformou meu casamento, porque eu abri o meu coração e deixei ele me transformar. O diabo, ele tentou fazer com que Jesus trouxesse para si a glória, que ele tomasse posse dos reinos, se simplesmente ele adorasse ao tentador naquele momento. Quantas pessoas chegarão para você dizendo, você é tão crente, você é uma bênção, para que você vai ficar lutando por esse casamento, por esse homem que não te merece? Não, você merece coisa melhor. Essas tentações virão, mas permaneça firme. O apóstolo Paulo, ele diz assim em Romanos 12:1, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque, infelizmente, é triste, mas uma frase que nós temos ouvido muito é de que, hoje em dia as coisas são assim. Divórcio ficou uma palavra tão comum, tão banal. Até no nosso meio mesmo, no meio do povo de Deus, no meio cristão, infelizmente pessoas que se casam hoje, separam amanhã e vão, buscando outros relacionamentos. Então, isso infelizmente pode estar acontecendo com você, se não aconteceu, vai acontecer. Mas fica tranquila, entrega diante do Senhor. Nós ainda seremos tentadas a tentar o nosso Deus. E essa é uma quarta lição que nós aprendemos aqui. Já ouviu aquela pessoa que diz assim, olha, faça prova com Deus, dê para Deus 30 dias, 40 dias, 21 dias, Tem pessoas que falam assim, Deus, eu vou fazer 40 dias de jejum, se eu não trouxer meu marido de volta, eu vou desistir desse relacionamento, eu vou sair da igreja, eu vou casar de novo, enfim, já ouviu? Ou talvez você também já falou isso, obrigando a Deus. Foi isso que o diabo ele tentou fazer com que Jesus fizesse. Tentar a Deus, se jogar de cima do monte para que os anjos viessem e o servissem, para provar que ele tinha poder, para provar que ele, quem realmente ele era. Muitas vezes, pessoas vão usar textos bíblicos para tentar justificar. Ele disse, foi isso que o diabo fez, ele disse assim, está escrito assim, assim. Quantas pessoas vão chegar para você e falar assim, irmã, a Bíblia diz, porque já chegaram para mim e disseram isso. Não, a Bíblia diz que no caso de adultério você pode se separar, você pode se divorciar. Eu cheguei sim a me divorciar. Mas eu sabia em todo o tempo que Deus tinha um propósito. Eu era totalmente contra o divórcio, mas o meu coração ficou tão endurecido que eu me divorciei. Mas Deus fez a obra e hoje eu me casei de novo. Glória a Deus por isso. Se você crer, Deus vai fazer isso também no seu casamento. Mas quantas pessoas, infelizmente, irmãs, até pastores chegavam para mim, eu recebi propostas de casamento, para vocês terem uma ideia, de pastores que também eram casados. E assim, é triste falar isso, mas infelizmente muitos que estão se transvestindo de uma coisa que na verdade não é. Então, quantas pessoas vão chegar para você dizendo que é profeta, dizendo que é homem de Deus, que é mulher de Deus, e vai profetizar na sua vida uma outra pessoa, vai profetizar isso ou aquilo.
Não se alimente dessas coisas, não seja tentado, não coloque Deus na parede quando mandarem você fazer prova com Deus. Fazer prova com Deus não é obrigá-lo a fazer nada por nós. Fazer prova com Deus é uma coisa totalmente diferente. Fazer prova com Deus é você deixar que Deus faça, não é você querer obrigar a Deus a fazer para você, porque afinal de contas, Ele é o nosso Senhor e nós somos servas. Nós não podemos trocar esses papéis. Então, uma das frases que eu ouço muito, ouvi muito e ainda ouço não, que o divórcio é permitido quando há adultério, que quando o marido não é crente, e o apóstolo Paulo fala que se a esposa consentir em divorciar, pode. Irmãs, vamos pegar os textos com os contextos. Porque texto fora do contexto vira pretexto para pessoa pecar. Então vamos prestar atenção nisso. Olha só. Baseado no texto de Mateus capítulo 19, que é um texto muito usado por essas pessoas que gostam de justificar o divórcio, Jesus ele deixa claro que o motivo de Moisés ter permitido o divórcio era a dureza do coração. Irmãos, eu sei que é um assunto muito polêmico, é um assunto que se a gente for falar aqui vai dar um vídeo muito grande, mas é importante a gente entender e a gente lembrar que o coração que Deus agrada é um coração quebrantado, um coração endurecido não agrada ao Senhor. Então, Jesus disse assim, olha, no princípio não era assim, ou seja, do jeito que Deus fez, não era assim. Moisés permitiu por causa da dureza do coração. Então, se você é uma pessoa que não quer ser uma pessoa de coração duro, não aceite isso na sua vida. E é interessante perceber que da mesma forma que Cristo foi tentado no início e durante a sua vida e ministério, ele foi tentado na cruz. Nós também somos. Não é isso que Jesus disse? Aquele que quer vir após mim, toma a sua cruz e me segue. Então, é necessário que nós possamos concluir essas etapas. Se Jesus tivesse cedido a tentação no início do seu ministério ou lá na cruz, hoje nós não teríamos esse acesso ao trono da graça de Deus. Então, eu quero dizer para você o seguinte: você que está disposta a lutar pela restauração e transformação do seu casamento, você tem que ser como Jesus, tem que estar disposta a morrer também. Morrer para suas vontades, morrer para os seus desejos, morrer para aquilo que você acha que está certo e deixar que Deus te justifique, porque Ele é justificador e galardoador daqueles que o buscam. Então, simplesmente creia. Romanos 8,36, ele diz assim: por amor a Cristo, somos entregues à morte todo o dia. Então, quando nós decidimos buscar pela restauração, nós também decidimos morrer. Muitas pessoas, elas irão se aproximar de você, irão zombar, questionar, criticar, do mesmo jeito que fizeram com Jesus. Quando Jesus estava na cruz, quantas pessoas chegaram ali, cuspiram nele, zombaram, disseram que ele estava fazendo ali um papel de bobo, né? O próprio Barrabás ali foi solto no lugar de Jesus e ele zombou de Jesus. Então algumas pessoas irão usar até a Bíblia para te confundir. Mas o meu conselho para você é: alimente-se de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lance suas necessidades nele. Confie nele sempre, em todo o tempo. Fique firme no propósito e vença em nome de Jesus. Não aceite o divórcio como uma opção. É claro que eu quero abrir um parêntese aqui. Infelizmente, existem casos extremos onde o divórcio ele é inevitável. Mesmo assim, não deixa de ser trágico. Trágico para toda a família. E eu não quero entrar nesses detalhes agora, né? Se vocês quiserem depois um vídeo falando só sobre isso, deixa aí nos comentários porque nós vamos fazer. Mas não permita que essa seja a sua opção. Lute com as armas corretas, porque Deus já fez, continua fazendo e continuará, porque Ele é o mesmo Deus ontem, hoje será para todo sempre.
Que essa palavra, ela faça no seu coração aquilo que o Espírito Santo deseja fazer. Gerar uma árvore com bons frutos, para que você seja uma mulher que venha edificar a sua casa, uma mulher que possa lutar com as armas corretas. E eu sei que tem muitos homens também que nos assistem. Se você está nessa situação também, lute. Essa palavra também é para você. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente. Mais uma vez eu quero pedir para você que ainda não é inscrita, se inscreve no canal. Se você conhece uma pessoa que precisa ouvir esse vídeo, compartilha, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E até o próximo vídeo em nome de Jesus. Deus te abençoe.